Gente, a gente preparou um material bem específico para vocês, já estou até com o meu convidado aqui na tela, que é o Miranda, do Grupo IRRA. E aí, Miranda, obrigado aí pela disponibilidade, cara, primeiramente. Fala, Romualdo, beleza? Cara, prazer imenso também pela oportunidade de estar aqui gravando com vocês. Vamos aí trazer um conteúdo realmente especial, né, para a galera entender um pouquinho como que é essa jornada de IA, né, e como você, como CRM Think, consegue ajudar o pessoal. Legal. Vale contextualizar, antes de você até apresentar um pouco Miranda, falar do grupo e tal. Esse aqui é uma conversa que a gente teve de no mínimo 2 anos, no mínimo, para mais. Eu tive na sede do Grupo IRRA, o assunto IA era muito mais, estava muito Novo, né? novo, né? Onde eu fui apresentado. Confesso que eu também não estava com a maturidade ainda do assunto. O César, o Miranda me apresentaram, a gente conversou, e aí a gente deixou muito claro, cara, fica tranquilo que voltaremos a conversar na hora certa. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, né, quando eu percebi que o assunto IA estava tomando corpo, aí eu também fui estudar, fui um pouco mais para cima, aí eu comecei a entender, falar, agora eu entendi o que os meninos tentaram me dizer lá 2 anos atrás, que a gente chegaria nesse lugar, e aí a gente se preocupou, construiu junto uma integração, inclusive foi um dos nossos desenvolvedores, que é o João, ficou lá na sede de vocês lá, 2 dias, se não me engano, e aí a gente teve muita conversa para chegar no que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes de falar da nosso aplicativo, né, claro, a gente também tem o cuidado de apresentar o GPT Maker, né? Mas antes de apresentar o GPT Maker, Miranda, fala um pouquinho do grupo de vocês têm mais produtos, né? Vocês têm mais coisas aí debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Pior que é uma história longa já. O Grupo IRRA hoje já é um grupo de 20 anos de existência, né? 20 anos de história. Começou aí desde um RP voltado para o varejo de moda, e hoje a gente tem vários produtos, né, com foco um pouco diferente, abrangindo mais mercados, né? Mas hoje o nosso maior carro-chefe aqui do grupo, por exemplo, é a plataforma ZAPI, que é uma das mais conhecidas, tudo mais. Sim. Tem também agora o GPT Maker nascendo por aí, né? Então é realmente um ecossistema de soluções que se complementam e que realmente traz valor aí para que outras empresas consigam aumentar seu ticket, aumentar suas vendas, realmente com tecnologia de ponta, tá? Boa. Cara, eu voltei aqui. Legal, eu tenho acompanhado a jornada de vocês e muito mais que isso, cara, também tem uma alegria de ter parceria mesmo, de fato, com vocês, com o César. Eu conheci o César, me lembro bem, cara, no Rio Innovation Week, acho que 2022, a gente estava junto lá, tinha mais uma pessoa com ele, a gente almoçou, a gente tem outra empresa do grupo aqui, que é a Connect Think, né, onde a gente também foi parceiro de vocês, colocando o ZAPI, colocando agora o GPT Maker também lá no Make, que é uma plataforma de integração, então a gente tem bastante essa alegria de ser parceiro de vocês, tirando a amizade, né, e essa parceria de longa data aí que tem com vocês. Eu, quando fui aí, fui super bem recebido, já fui mais de uma vez até, na verdade, então, bem bacana. Ô Miranda, hoje a gente vai focar no GPT Maker, trazer um pouco da expertise que vocês vêm tendo com essa questão de agentes de IA, mas acho que antes da gente falar diretamente do GPT Maker, eu acho que vale a gente contextualizar um pouco, né? Porque a gente está saindo não está saindo, mas acho que tem hoje ainda cenário para os dois, né? Um mercado onde, por exemplo, no caso do Bitrix, tem algumas ferramentas aonde você desenha um bot lá dentro do Bitrix, mas ele é bem processual, e a gente agora está indo para um cenário onde a gente basicamente está indo para um agente de IA, que tem um outro nível de inteligência. Antes da gente falar de ferramenta, acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco isso, né? Cara, concordo, faz muito sentido, até porque se você for pegar, né, o chatbot por si só e o agente de IA, que é o assunto que está em alta, eles acabam que têm desafios diferentes na implementação deles, né? Então, todos eles te conseguem trazer resultado. Obviamente, você precisa mensurar aí se o resultado que o chatbot ou que a IA, que o agente de IA vai te trazer, se ele consegue realmente fazer sentido, né? Se o ticket do produto, porque você tem que olhar também que
beleza, o chatbot tem os seus desafios, a IA tem os seus desafios, só que também tem os custos que é diferente, né? Então, sim, o custo de uma inteligência artificial é sempre maior do que de um chatbot normal. E eu gosto muito de exemplificar, porque assim, eu olho que uma das maiores vantagens do chatbot sempre vai ser custo, na minha opinião, tá? Sim. Sempre vai ser questão de custo. Só que também tem uns pontos que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, né? Então, por exemplo, eu não sei se muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo já tiveram uma experiência ou oportunidade de criar um chatbot, mas existem alguns desafios. Por exemplo, se você for criar um chatbot agora, nesse exato momento, se for lá e criar um chatbot, o tempo para você realmente operacionalizar ele vai ser muito maior do que um agente de IA, por exemplo. O porquê que eu digo isso? Porque num chatbot convencional, você precisa realmente prever todas as possibilidades que podem acontecer no decorrer do fluxo, né? Então, eu gosto até de falar que um chatbot, ele é um fluxo perfeito, né? Por quê? Até eu falo fluxo porque as maiorias das ferramentas de criação de chatbot, até a experiência na interface para criar o chatbot, eles trabalham com a visualização de fluxo. Então, isso acaba sendo mais fácil na criação, porque você visualiza de uma maneira começo, meio e fim da jornada do cliente uma conversa, só que isso também, por exemplo, como eu acabei de comentar anteriormente, acaba sendo um fluxo perfeito. Então, sim, por que eu falo fluxo perfeito? Porque se o cliente responde alguma coisa errada que realmente saia do fluxo que você desenhou, o seu chatbot se perde, então você precisa sempre estar olhando ele ali para que preveja mais casos de uso, mais situações, vá para mais lugares, sem contar também as validações, né? Então, por exemplo, vamos falar que numa ferramenta de chatbot, você vai lá e pergunta para o cliente, por exemplo, a data de aniversário dele. Você precisa esperar uma resposta muito bem estruturada, dia, mês e ano, né? Com os barras certinho. E se o cliente já mandar alguma coisa que for diferente disso, o seu fluxo acaba não dando continuidade, você fica com aquele negócio. Sem contar também quando você vai para um chatbot de suporte, por exemplo, você tem que prever todas as possíveis perguntas que seus clientes fazem. Então, por exemplo, eu tenho um RP de moda, por exemplo. Você tem que prever RP de moda? Você tem que prever tudo. O seu chatbot não sabe o que é RP, seu chatbot não sabe o preço, não sabe que preço e investimento tem a ver com a mesma coisa, né? Então, preço, plano, investimento se trata do mesmo assunto. Então, eu gosto muito, por que eu até falei desse tema, né, o Romualdo? Porque eu acho que, em contrapartida, quando a gente vai para, por exemplo, inteligência artificial, a palavra que você mais vê em alta é alucinação. Sim, é verdade. E aí eu gosto muito de falar que, na minha opinião, é raro quando uma IA ela alucina. E o porquê que eu trago esse ponto, né? Porque geralmente a gente tem alguns clientes que vai lá e fala assim, eu criei aqui uma IA, e aí eu perguntei uma IA para um salão de beleza e perguntou quais são os serviços, e ela falou um serviço que o meu salão não tem. Eu falei, cara, isso não é alucinação. Isso é inteligência artificial usando a inteligência artificial a seu favor. Por que eu gosto de usar esse exemplo? Se você for criar um chatbot, por exemplo, vamos falar que você tem um salão de beleza. Aí você vai criar um chatbot para salão de beleza. Você precisa prever todas as perguntas para quando o cliente perguntar assim, quais são os serviços? Ou quais as coisas que vocês fazem aí? O que vocês conseguem me atender? São possíveis perguntas que a resposta é a mesma, mas você tem que prever tudo. Então, o chatbot, o desafio dele é que ele não sabe de nada, e você precisa ensinar tudo. E a IA, o desafio dela é que ela sabe tudo, e você precisa limitar esse conhecimento dela. Verdade. Porra, tá entendendo? Verdade. Então, assim, esse é o maior desafio. Então, quando você vai lá e cria um agente de IA, por exemplo, um salão de beleza, ele já meio entende que um salão de beleza provavelmente faz cabelo, provavelmente faz unha, provavelmente... Então, ele entende isso. Se o seu salão de beleza, por exemplo, não faz unha, você tem que ir lá no treinamento e ensinar para ele. Tá? E aí que eu começo agora até abordar um pouquinho
sobre o que é esses agentes de IA, né? Porque realmente quando a gente vai agora para o GPT Maker, abre essas possibilidades aí sobre agente de IA. Antes de você falar da agente de IA, para você tomar uma aguinha e respirar, uma coisa, quando eu entrei um pouco mais no mundo da IA e fui estudar e tal, inclusive a gente tem aqui no nosso canal do YouTube, para quem está assistindo, a gente fez vários vídeos aí no 24Cast, que é o podcast que a gente trouxe muitos convidados para falar sobre IA. E o mundo de IA é muito amplo, O agente de IA é um dos pontos que vocês se focaram, e curiosamente eu entendi também que para nós é o que faria sentido. Mas o Bitrix, por exemplo, tem IA dentro para outras coisas. Tem o Copilot, tem o cara que transcreve a ligação, tem o cara que analisa um script de telefonia e vê se o atendente estava dentro do que foi planejado. Então, a IA também está lá dentro. Então, a IA está em vários lugares. E aqui a gente está falando, e acho que é legal você falar sobre a gente IA isso, em uma das formas de usar a IA. Estou correto, Miranda? Cara, justamente, até porque não só, né, mas esses exemplos que você citou, mas alguns clientes também confundem, por exemplo, uma análise de dados, uma predição, tudo mais. Tudo isso, existe uma possibilidade de usar IA? Existe, mas muitas plataformas hoje que estão se posicionando como IA, talvez nem é IA. Tá? Porque, por exemplo, se você for para uma análise de dados, uma predição, é muito mais provável que essas plataformas estejam usando machine learning do que, de fato, uma IA generativa ali para realmente fazer esse tipo de ação, esse tipo de análise. Tá? Então, a inteligência artificial por si só, existe várias aplicações, né? Provavelmente todo mundo que está assistindo aqui o vídeo já deve ter feito algum contato com o ChatGPT, e realmente existem várias aplicações, né? Então, a maioria das vantagens, né, quando você olha para a inteligência artificial, é ganho de performance, né? Então, quando você vai ali para o ChatGPT, você pode usar ali, talvez, para responder algumas dúvidas que talvez você procuraria no Google. Mas para procurar no Google, você entraria em umas 3, 4 páginas de site para entender se realmente fazia sentido aquilo e ter uma resposta mais concreta daquilo. Hoje, eu não sei vocês, mas antes de um Google, eu pesquiso já na inteligência artificial, porque ela faz o trabalho de procurar no Google para mim, né? Então, a gente já entraria no outro vídeo só sobre isso, né? Que aí a gente vive essa mudança agora, né? Da maioria da galera não pesquisar mais no... Que, na verdade, por exemplo, eu tenho o Gemini, eu uso também o Gemini porque a gente tem a suíte Google aqui. O próprio Google agora passa primeiro pelo Gemini e depois ele vai na outra parte, né? Então, muito mais assertivo. O próprio Google está se reinventando, né? Então, é uma provocação que a gente traz, por quê? Porque nós também, como Grupo IRA, também temos clientes que a gente precisa fazer atendimentos ao cliente. Então, cara, quando a gente olha que até o próprio Google está se reinventando por conta de inteligência artificial, é negligência nossa não olhar para dentro de casa e falar, cara, como é que a gente pode usar a inteligência artificial aqui a nosso favor, né? Então, hoje, óbvio que, como você comentou, Gemini, o próprio ChatGPT são ferramentas que você usa para uso próprio, né? E agora, como que você olha para a sua empresa, para o atendimento que você faz para o seu cliente e também usa inteligência artificial para otimizar, para ganhar performance nesses tipos de atendimento, né? Então, acho que é esse um pouco do foco que a gente vai trazer aqui hoje. Legal. É isso. E aí a ideia, o que a gente está fazendo? A gente construiu, né? Porque começou essa conversa. A gente construiu uma integração do GPT Maker com o Bitrix 24. Então, a gente fez essa ponte para que dentro do Bitrix 24 você possa ter um agente de IA lá dentro trabalhando no Contact Center, que isso aí eu vou mostrar depois. Mas chegar lá no Bitrix, para mim, honestamente, é a parte mais fácil. Eu acho que a parte mais importante da jornada é a gente, antes de estar em produção, tudo isso aqui, a gente fez muito teste, a gente até trouxe clientes para ser beta, e a gente também foi beta, e todos eles perceberam. O grande desafio, o primeiro desafio é ter um agente bem estruturado, bem treinado, tomar alguns cuidados e depois a gente leva isso para o Bitrix. Aí é só uma consequência, né? Então, esse bate-papo que a gente vai ter hoje aqui é trazer boas práticas, né, de como criar um agente lá no GPT Maker e dar um overview também do que é o GPT
GPT Maker, e aí o Miranda, né, que depois eu vou deixar aqui no link, inclusive, o link para cadastrar no GPT Maker e ganhar alguns bônus ali para poder fazer teste. Então, acho que isso é bacana. Então, fica tranquilo que aqui no descritivo desse vídeo vai ter o link para você criar sua conta no GPT Maker. Ô, Miranda, a gente pode ir para o GPT Maker, aí fica o teu... Pode sim, show de bola, vamos para lá, então. Vamos materializar. Vamos tornar a teoria em prática, né? Eu acho que o Bitrix é o segundo passo. Primeiro, acho que as empresas têm que entender. GPT Maker é o primeiro passo. Eu conversei a semana passada, a gente está gravando esse vídeo aqui, mas na semana passada eu procurei um cliente para ser beta. Ele falou, cara, essa é a melhor notícia que você me deu, porque eu já tinha um agente no GPT Maker, eu estava testando, a gente gostou muito, mas eu tive dificuldade para conectar com o Bitrix. E ele começou a usar hoje, ele basicamente só ligou. Ele ligou um botão, eu instalei para ele. Ele já tinha o agente criado? Exatamente, ele já tinha agente criado. Que cara, é o mais show de bola. Difícil, não sei se é a palavra, mas eu acho que é o primeiro, é o ponto de partida. É o que mais você tem que realmente ter um cuidado especial ali no começo, né? Curadoria, que a gente gosta muito de falar. Né? Então, cara, achei muito assertivo quando você falou ali sobre inteligência artificial ter várias aplicações. Por quê? Porque realmente, olha, quando a gente fala GPT Maker, daí deve estar se pensando, beleza, tem várias aplicações. O que o GPT Maker vai resolver para mim? Né? Então, é um pouquinho que a gente vai mostrar aqui agora. Ó, mas de maneira simples, o que eu gosto de exemplificar, tá? O GPT Maker é uma plataforma que vai ajudar você a criar funcionários de inteligência artificial. Funcionários de inteligência artificial. E esses funcionários, eles podem trabalhar em conjunto com seus funcionários humanos. Por que eu falo podem, né? Por que eu falo podem? Porque tem aplicações que faz muito sentido você conectar essa equipe humana junto com a equipe IA para ganho de performance. Tem outras situações, talvez, que você só coloca uma inteligência artificial ali, que realmente faz uma venda muito mais pontual, algo muito mais, talvez agendar uma reunião, algo muito mais pontual. Agora, algo complexo, eu gosto muito do caso de uso de atendimento de suporte, por exemplo, que realmente você tem esse dinamismo da inteligência artificial fazer todo o primeiro atendimento do cliente, e caso ela não saiba responder alguma dúvida, caso realmente ela entenda que o cliente está incomodado, alguma coisa do tipo, ela mesmo pega aquele atendimento, já transfere para um humano, já conecta essa equipe humana junto com a equipe de IA. Tá? Então, o que a gente vai entender aqui é um pouco sobre como criar a sua equipe de inteligência artificial conectado com o seu Bitrix para realmente ter um ganho de performance aí no atendimento, tá? Para isso eu vou compartilhar a tela aqui. Enquanto você vai preparando, compartilhando a tela, quando eu entendi também isso, foi uma palestra que eu vi do João Vitor, acho, do G4, e ele falou isso, falou, cara, entenda uma parte da IA como uma pessoa que é do teu time, é um colaborador do teu time. Isso mudou a minha mente. Isso mudou a minha mente. Quando eu passei a treinar o agente, eu também entendi isso. Tá, se eu contrato uma pessoa, faço onboard, eu tenho que explicar tudo, então tem que fazer a mesma coisa com o agente de IA. Justamente. Até uma história bem engraçada, um parênteses aqui. No final do ano passado, a gente emitiu a folha de férias dos funcionários e a gente colocou na parede, e na parede a gente colocou os nomes das inteligências artificial nossas, falando que não ia ter férias, a galera também olhar assim e falar, opa, mas é essa ideia de realmente ter inteligência artificial junto com os humanos. Até nós, né, líderes, eu estava falando isso com o meu time sempre, nós líderes vamos começar a aprender a ter 10 pessoas no time e talvez mais 20 IA. Justamente, pode ser um prazer de futuro. Né? Eu preciso incluir aqui, você consegue colocar a tela. Eu acho que você precisa incluir aí. Tá lá. Acho que agora foi, hein? Show de bola. Então, para começar, eu vou acessar aqui o GPT Maker, vocês vão receber o link. Tá na descrição do vídeo, provavelmente, o link para vocês clicar para criar a conta de vocês. Eu vou entrar numa conta aqui que eu já tenho, tá? Quando vocês criar a conta com o link que vai estar na descrição do grupo, é interessante que você já vai vir com 1000 créditos que vocês vão conseguir testar e criar realmente ele de graça
para vocês entenderem se vai funcionar. Então, você já vai ter esses 1.000 créditos para realmente conseguir testar aí, tá? Então, é muito interessante. Vou entrar numa conta minha aqui, por exemplo, que a gente consegue demonstrar aqui, ó. Basicamente, a plataforma do GPT Maker, ela tem uma interface muito simples, muito minimalista, tá? A ideia aqui realmente é ser objetivo no que a plataforma se propõe, e o que ela se propõe é conectar sua equipe de inteligência artificial junto com a sua equipe humana. E para isso a gente tem todo um atendimento que acontece quando seus leads vão estar chegando e tudo mais, e a gente tem aqui nos menus os agentes de IA, a equipe humana que você conecta e o chat. Mas uma coisa interessante tudo isso você faria aqui no próprio GPT Maker, mas com essa integração da Bitrix, ela permite que essas funcionalidades, por exemplo, o chat de atendimento, você não precise utilizar o chat do GPT Maker. De dentro da Bitrix mesmo, lá no chat que você tem dentro da Bitrix, a sua inteligência artificial que você vai criar aqui comigo agora, vai poder estar conectada na sua plataforma lá, já fazendo esses atendimentos, tá? Para isso, então, a gente tem no menu aqui os agentes de IA, que é onde a gente cria os nossos funcionários. Eu aqui devo ter vários funcionários aqui que eu uso para exemplos, né? Mas eu vou criar um do zero aqui para vocês. E o porquê que eu gosto de falar que é funcionários, né? Porque todo mundo fala, agente de IA, tudo mais, mas não tangibiliza. Eu acho que quando a gente fala funcionários de IA, fica muito claro. O porquê? Quando você contrata um funcionário, o funcionário ele tem um nome, né? Ele é uma pessoa. Então ele tem um nome. Você contrata ele para assumir um cargo dentro da sua empresa. Quando você contrata ele para assumir um cargo, você tem uma expectativa sobre o trabalho que ele vai ter. Então você tem um alinhamento de expectativa de falar, cara, Romualdo, eu tô te contratando, você vai trabalhar aqui na empresa, mas, cara, você vai ter que atender os clientes assim, assim, assado. Cara, é desse jeito aqui que eu quero que realmente seus atendimentos sejam. Então, você faz um alinhamento com o seu funcionário e também você não vai contratar ele e já colocar ele para atender seus clientes. O que você vai fazer? O processo de onboarding, aonde dentro da sua empresa você vai dar treinamento sobre a sua empresa para o seu funcionário. Então, cara, inteligência artificial, quando você vai vir para agentes de IA, cara, usa analogia de funcionários que você vai entender perfeitamente. Funcionário de IA, ele tem que ter um nome, ele tem que ter um cargo, tem que ter uma expectativa sobre o atendimento dele, e ele tem que receber os treinamentos, cara. Uma hora ele não vai saber responder algo, você vai ter que vir ensinar ele, tá bom? Então, assim, vou demonstrar para vocês aqui agora, por exemplo, se eu fosse fazer, imagina aqui, eu vou trazer um cenário, tá? Que eu tenho um salão, uma barbearia, um salão, alguma coisa do tipo, e eu já presto atendimento hoje pelo WhatsApp. Aí o que eu faço nesse atendimento? Eu converso com o lead, eu entendo ali se ele vai querer fazer um corte de cabelo, de barba, alguma coisa do tipo, e eu faço um agendamento já na agenda do Google Agenda, tudo mais. Olha como que é simples você colocar uma inteligência artificial para fazer essa primeiro atendimento, ou no caso de uma barbearia, até o atendimento como um todo, né? Então, talvez o meu humano ali sirva só para realmente fazer algum tipo de confirmação. Aí vai muito do cenário. O cenário, Miranda, que eu já vi da muitas empresas que eu falei aqui, é muito um cenário quase que de um pré-venda, um SDR, né? Que ele bate na empresa, que ele tem... Esse SDR faz toda uma pré-qualificação, dá a informação da empresa, até que a empresa fala, tem interesse então, vamos avançar. E aí eu transfiro depois para um vendedor, por exemplo. Cara, tem cenário também do vendedor, mas o SDR, que é esse pré-venda, é o cenário mais comum, porque o Bitrix ele está ali no... Uma da parte forte dele é venda, né? B2B. E se você for pensar, esses agendamentos de clínica, esses agendamentos de barbearia, é quase um SDR. Quase um SDR. Ele está ali, é quase um SDR. O processo, tá, gente? Mas eu vou até criar aqui um SDR realmente. Nós aqui na CRM temos um SDR usando, a FIA, né? Ela hoje, inclusive, depois eu vou mostrar isso, né? Ela entra só fora do horário. A gente fez lá no aplicativo uma forma que você pode configurar em que momento que você quer que o agente entre no ar. E hoje a FIA, ela trabalha só fora do horário. De 18h30,
ela passa a atender e final de semana também. Começa o expediente dela. Exatamente. Poderia ser diferente, mas a gente entendeu que para esse primeiro momento a gente vai deixar ela trabalhando fora do horário. Cara, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou criar aqui, ó, uma agente de SDR. Como eu comentei no começo do vídeo, a gente tem alguns produtos. Um dos produtos que a gente tem, por exemplo, é uma RP para moda. Então, eu vou fingir com números fictícios que eu estou criando uma SDR para o meu sistema de RP, por exemplo. Tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, criar agente. Como eu falei, é um funcionário, então o funcionário tem um nome. Eu vou falar que é a Lola, por exemplo. Vou continuar aqui. Aí ele vai falar assim, ó, qual o setor, qual o objetivo, ela vai prestar um suporte, um atendimento, alguma coisa do tipo, ela vai fazer um processo, vai estar na equipe de vendas. Eu vejo que SDR é na equipe de vendas, porque realmente ele vai estar ali qualificando o lead e mandando para o vendedor. E aonde que ele vai trabalhar? Eu vou vir e vou falar assim, ó, vai trabalhar na plataforma Kiji, que é o meu RP. Óbvio que aqui você vai colocar a informação sobre a sua empresa. E aí aqui, ó, ele vai falar assim, ó, conta um pouquinho para o seu funcionário de IA o que é a sua empresa, o que é o seu produto. No meu caso aqui, o que é o Kiji? Eu vou vir e vou falar assim, ó, é um ERP para varejo de moda. Olha que simples. Bem simples, bem objetivo. Vou continuar aqui. Tem algumas configurações, se pode solicitar ajuda humana ou não, configurações desse tipo. Aqui no caso eu vou deixar não, porque depois o Romualdo vai mostrar habilitando pela própria Bitrix ali, então ele vai poder fazer transferências e cair para a sua equipe humana dentro da Bitrix mesmo, então não vamos usar essa parte aqui do GPT, tá? Então eu vou clicar aqui em continuar, pronto. Olha só, o agente de IA realmente está criado. E aí quando eu crio um agente de IA, eu já posso fazer, por exemplo, treinamentos para ele, eu posso conectar eles a canais. Então, eu vou entrar aqui, ó, dentro da minha agente, dentro da minha funcionária de Lola, e eu tenho alguns menus aqui que eu posso trabalhar com elas, né? Então, por exemplo, como eu falei, quando a gente contrata um funcionário, ele tem um nome, ele tem um cargo e ele tem aonde ele trabalha, que é o que a gente já definiu aqui. Agora eu vou fazer, por exemplo, um alinhamento de expectativa sobre o trabalho dele. Então, eu vou vir aqui em perfil, por exemplo, em comportamento é onde eu defino como que eu espero que ele conduza a conversa. Comportamento não é treinamento, tá? Treinamento, sim, é onde a gente vai colocar as nossas bases de conhecimento. É aqui onde a gente vai enriquecer o cérebro do nosso funcionário de IA com informações, que essas informações vão ser usadas para gerar respostas para os nossos clientes. Por exemplo, o Kiji possui integração com a plataforma Tray. Ó, mandei aqui um treinamento. O site oficial do Kiji é kiji.com.br. Dei um treinamento. Ô, Miranda, observa. Oi. Eu queria aproveitar que você está falando disso. Quando eu tentei usar outras ferramentas de bot e que se integrava, eu acho que seria bem legal você falar disso, é o seguinte. Hoje, muitas ferramentas integram direto ao OpenAI, que é uma opção, certo? De LLM, que eu acho que você vai falar um pouco depois. Quando eu de fato, tentei usar o OpenAI para fazer isso que você está fazendo, aí eu entendi a complexidade de fazer uma ferramenta como aquela e o que vocês fizeram aqui de encurtar caminho, né? De vocês basicamente encurtaram demais o caminho para treinar tudo isso que você vai mostrar. Essa, para mim, foi uma das grandes diferenças do GPT Maker. Os teus clientes também sentiram isso? Sim, até porque óbvio que o ponto que você trouxe, ele é muito pertinente, mas eu acho que uma das coisas que você mais vê sentido também é que o GPT Maker acaba, por conta disso, sendo uma plataforma completamente abstrata e desacoplada de ferramentas, como, por exemplo, o OpenAI. Por quê? Porque tem hoje diversas LLMs, que eu já vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Por exemplo, olha a quantidade de fornecedores de LLM que tem aqui. Por quê? Porque talvez você vai testar
você vai preferir um tipo de uma resposta que talvez não é da OpenAI, é de outro modelo. Ou, por exemplo, você gosta de um modelo um pouco mais conversador, ou um pouco mais objetivo. E aí, como que hoje o GPT Maker ele não é fixo dentro de uma única solução, a gente abstraiu tudo isso e criou uma plataforma que, cara, quando você vem aqui e você treina, você não está treinando a OpenAI. Quando você vem aqui e cria um agente, você não está criando um agente na OpenAI. Você está criando tudo na plataforma GPT Maker e por trás a gente cria diversos prompts já que a gente realmente estudou, fez benchmarks, onde os modelos, por mais que seja modelo simples, conseguem dar uma resposta muito aceitável, né? Então, assim, a gente fez todo um estudo para que realmente, cara, eu vim aqui, estou usando, por exemplo, esse modelo. Fiz já diversos treinamentos. Não gostei, vou testar outro. Cliquei em outro, pronto. Já está funcionando. Você não precisa refazer a integração, você não precisa, né? Porque realmente ficou algo bem legal assim. E falando, Romualdo, um pouco de treinamento, olha que interessante, né? A forma que a gente fez aqui, porque pelos nossos estudos e benchmark, a gente percebeu que até quando você vai contratar um funcionário na sua empresa, você fala para ele, você ensina ele sempre em formato de afirmação. Já chatbot, você meio que falava assim, ó, quando o cliente perguntar preço, diga que é R$90. Quando o cliente perguntar tal coisa, então você dava uma possível pergunta para uma possível resposta. Para um humano, você faz isso? Não. Para o humano, você conversa no formato de frase de afirmação. Sim. Você chega nele e fala, Romualdo, você vai trabalhar no Kiji, o Kiji ele possui uma integração com a Tray, o site oficial do Kiji ele é kiji.com.br, cara, os preços do Kiji são esse. Então você começa a ser muito mais objetivo e claro, e até porque quando a gente vai para uma inteligência artificial, ela é muito literal. Olha um caso que a gente percebeu antes. Os clientes tinham essa mania de ir lá e, por vício de chatbot, ele vem aqui e fala assim, ó, quando o cliente... Eu tive esse vício também, eu tive essa... Isso. Diga que sei lá, vou colocar qualquer preço fictício aqui, ó, R$200. Só que a IA, ela é muito literal. Pode ser que o cliente venha e pergunta assim, qual o valor do investimento? Ela sabe que investimento e preço são as mesmas coisas. Só que como que você deixou muito claro que quando ele perguntar o preço, ela vai olhar e falou, não, ele perguntou sobre o investimento, não perguntou sobre o preço, desculpe, não sei falar o investimento. Então, assim, ela é muito literal. Pode ser que um modelo acaba falando e respondendo, pode ser que outro modelo ele seja tão literal que ele fala, cara, eu não sei. Né? Então, ao invés de você falar quando o cliente perguntar tal coisa, simplesmente vem aqui e fala, ó, o preço, né? O preço custa R$200. Pronto. Se o cliente perguntar qual investimento, qual valor, qual o preço, ela vai saber responder. Porque agora você realmente deu conhecimento para ela. E não uma condição que é quando perguntar tal coisa. A gente fez isso com o nosso agente ali, com preços de Bittrex, né, que é um dos produtos que a gente vende aqui, e colocou, ó, o Professional custa tanto, o Stunter custa tanto, e se isso para preço mensal e tem um desconto no anual. E ela responde depois tudo bem certinho. Cara, isso é magnífico, né, cara? É a beleza da IA. É a beleza e novamente eu reforço que, cara, não tem como você comparar um chatbot, né, a velocidade de implementação de um chatbot com IA. Porque olha que louco, eu vim aqui, ó, isso é muito interessante, porque eu vim aqui e falei que o Kiji é um RP para moda, né? Os treinamentos que eu dei 2 treinamentos, né? Eu posso vir aqui agora, se eu tivesse criado um chatbot, ele saberia responder 2 coisas, que é se possui integração com a Tray ou qual o site oficial do Kiji. Ele saberia responder isso. Ele saberia responder, por exemplo, se o Kiji tem DRE? Ele não sabe responder. Não. Uma IA talvez saiba, vamos testar. Não sei se ela vai me deixar com vergonha aqui. O Kiji possui DRE?
Sim, o Kiji possui DRE como uma das funcionalidades financeiras. Olha que legal. Ela aqui, muitos clientes julgariam falando assim, cara, a IA alucinou. Mas será que ela alucinou ou ela só está sendo a brilhante IA que ela é? Por quê? Quando eu falo para ela que eu tenho um sistema de RP para moda, ela olha toda a base histórica e ela fala, cara, é muito provável que um sistema de RP para loja de varejo tenha DRE. Então eu não preciso, muitas das vezes, perder tempos e tempos prevendo todas as possíveis perguntas dos meus clientes, treinando ela, sendo que eu posso usar a própria inteligência dela. Sim, o Kiji, ele tem o DRE. Então, olha que legal, ela não alucinou, ela só foi inteligente. Ah, Matheus, mas o meu sistema, ele é diferente. Eu sei que é muito provável que os sistemas de RP tenham DRE. O meu não tem. Aí é um caso muito pontual seu. Aí você vem aqui e treina. O Kiji não possui DRE. Pronto. Fantástico. Olha que interessante. Porque daí você vai trabalhando as situações que vai vir pontual, porque ela já tem um conhecimento. E aí muitos clientes acabam querendo que a inteligência artificial se comporte como um chatbot. De eu vir aqui e falar assim, ó, o Kiji possui DRE, ele falar, desculpe, eu não tenho essa informação. Cara, se você quer realmente esse tipo de comportamento, eu recomendo você continuar no chatbot, tá? Sim. Porque se você tiver... Que não tem nada de errado, né? Tudo certo. Não tem nada de errado. Né? Então, aqui é onde você vai dar o conhecimento para ela. E aqui é onde você vai dar o alinhamento de expectativa que você tem sobre o trabalho dela. E olha que legal, aqui eu vou vir explicar. Você é uma SDR do Kiji. Agora você está falando de comportamento, né? Agora eu estou falando de comportamento. Aqui onde que eu vou fazer aquele alinhamento de expectativa que eu comentei que quando você contrata um funcionário, você faz um alinhamento de expectativa sobre o trabalho dele. Você é um SDR do Kiji que conversará com possíveis clientes que vieram através de um anúncio do Facebook. Você deve fazer a qualificação dos clientes e, caso seja qualificado, fazer um agendamento de apresentação com o vendedor. Fazer um agendamento para apresentação com um vendedor, né? Então, dei um contexto aqui para ela. Eu dei um contexto para ela do que é qualificação? Não, então vou vir e vou dar. Clientes qualificados devem ter ao menos 2 funcionários. Aí eu estou inventando aqui algumas cláusulas que eu tenho para qualificar, tá? Mas isso aqui é fictício. Aí você coloca no caso de uso de vocês. Aqui eu estou fazendo o alinhamento de expectativa com o cara. Ô Miranda, uma coisa que eu fiz no meu comportamento, aí eu vou fazer pergunta que pode ser de quem está assistindo aqui também. Eu fui muito direto assim com o meu agente de personalizar. Ele falou assim, qual que é o nome disso? É Lola. Lola, é o seguinte, você é uma pré-venda, uma SDR, uma pré-venda do time da empresa e nós temos outras pessoas que tem o fulano, ciclano. Pode ser, eu não sei se será aqui ou lá no treinamento, depois você pode ter até que eu corrijo. E pode ser que alguém também queira falar com essas pessoas, não tem um problema, você pode dizer que depois vai transferir. Então, esses cuidadinhos assim desse comportamento a gente também foi entregando para a gente, sabe? Eu acho, a gente está ainda avançando, né? A integração, ela já está, por exemplo, com o Bitrix, ela já está muito bem avançada. A gente precisa apenas ir validando se já está com todas as novas funcionalidades também, porque eu acho que começou o desenvolvimento antes, mas um dos pontos que a gente tem... Eu nem estou preocupado ainda lá mas imagine que aqui eu estou treinando... Mais em possibilidade. Possibilidade. Vamos falar em possibilidade para não misturar. O que seria o ideal hoje? Você não precisaria usar o comportamento para isso, você poderia usar as regras de transferência. Nas regras de transferências, você pode vir aqui e falar assim, ó,
existe o humano Matheus quando o cliente quiser falar diretamente com o Matheus. Perfeito. Então, que no caso o Matheus ele está dentro do Bittrex, né? Aí que muda o jogo. Por isso que eu acho que a integração ela vai chegar nesse nível se já não tá, tá? Já tem. Nós vamos falar, posso mostrar depois. Já tá, show de bola. Mas aqui seria muito mais assertivo, tá? Porque foi criado para isso. Então a IA ela sabe. Mas aqui no caso eu tô sendo assim, ó. Os clientes qualificados devem ter ao menos 2 funcionários, faturar acima de, sei lá, 50 mil por mês, né? Então eu vou vir aqui, ó. E ter, vamos ver, 50 mil funcionários, tá bom, vou colocar só isso daqui. Vou vir aqui, ó. Faça as perguntas necessárias para entender se o lead, né, se o cliente é qualificado ou não. Boa. Inclusive, Miranda, um ponto que eu não falei, enquanto vocês digitam aí, esse vídeo que a gente está gravando aqui, nós não vamos entrar em coisa tão avançada, tá? Nós vamos falar muito de coisas... Primeiro a gente, para quem está começando a usar agora o GPT-Maker, depois a gente vai fazer um vídeo bem mais avançado, eu acho que a gente vai separar, porque eu acho que é bem importante, né? É isso. E aqui no caso, ó, eu dei um alinhamento sobre a expectativa, sobre o que eu tenho do trabalho dela. Se a gente já testar isso daqui, porque a gente já pode, por exemplo, no Bittrex já deve ter WhatsApp, todos os possíveis canais. Todos os canais. Mas aqui, cara, tem todos os canais, é Omnichannel, então você já pode no Bittrex, sua IA já vai estar atendendo no WhatsApp, em todos os lugares, mas você também pode vir aqui, ó, antes de conectar lá, e clicar aqui, ó, teste sua IA, para você conseguir testar com facilidade, né? Então, pensa que o cliente vai lá e vai mandar... ele vai lá e vai mandar um oi no seu WhatsApp. E aí vamos ver o que é a sua IA que a gente acabou de criar. Ó, oi, tudo bem? Me chamo Lola, estou aqui para te ajudar com o Kiji, nosso RP para varejo de moda. Vi que você se interessou pelo nosso anúncio. Para entender melhor como podemos te ajudar, me conta, quantos funcionários tem na sua empresa? Aí eu vou vir, ó, vou tentar, se isso aqui fosse um chatbot e eu falasse qualquer outra coisa, ia quebrar o fluxo. Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, para que você quer saber? Já vou quebrar lá no meio. Vamos ver o que ela vai falar. Entendo sua dúvida. Faça essa pergunta porque o Kiji é um sistema pensado para lojas de moda com uma estrutura certa. Queremos garantir que a nossa solução seja realmente adequada para o seu negócio. E com essa informação eu vou entender melhor se o Kiji vai atender às suas necessidades e oferecer uma melhor orientação possível. Você se sentiria mais confortável em me contar quantos funcionários tem em sua empresa, agora com essa informação? Sim, tem 10 funcionários. Vamos ver. Legal, tudo mais. E me conta também, qual o faturamento médio da sua empresa? Quase 100 mil. Olha que legal. Aí aqui eu falei que ela vai começar a fazer um agendamento, né? Ó. 10 funcionários, legal. Gostaria de agendar uma apresentação completa do sistema? Se eu vim aqui agora e falo, quero agendar, aonde é que a IA vai colocar o agendamento? Não vai. Aqui no caso ela está dando uma sequência na conversa, porque eu instruí ela a fazer um agendamento, mas eu não dei a capacidade dela vir de fato agendar. Vamos falar que você tem um sistema lá que controla agendamento. Você pode vir via as intenções, que é um pouco mais avançado, e realmente dar a possibilidade do agente fazer esse agendamento. Ou, por exemplo, você pode vir aqui, eu sou mais... eu controlo, por exemplo, no Google Agenda mesmo. Você pode vir aqui, ó, no próprio GPT Maker, ativar a integração com o Google Agenda. Por exemplo, eu vou até habilitar uma minha aqui, para demonstrar para vocês. Vou entrar aqui. Beleza. Aí ele passa por um processo, né? Então, vamos conectar, tudo mais. Tá sempre aberto ou não, quero controlar os horários, então posso definir aqui os horários certinho que eu trabalho. Pronto, a agenda está conectada. Eu posso vir até configurar, por exemplo, campos. Para fazer o agendamento para uma apresentação, eu preciso perguntar o nome do cliente? Preciso. Preciso perguntar a empresa dele? No meu processo, preciso. Preciso perguntar o assunto da reunião?
Nesse caso, acho que não, que o assunto da reunião vai ser apresentação do sistema para o nome da loja que ele me falar ali. A duração do agendamento é variável? Não, ela é fixa. Todo agendamento, por exemplo, é de 30 minutos. Preciso perguntar o e-mail do cliente para enviar o convite para ele? Ah, acho interessante. Pronto, salvei e já era. Olha que legal. Como que é uma apresentação online, você já quer que quando o agente fazer o agendamento, ele já gere o link do Google Meet para realmente o cliente, na hora, só clicar no link e entrar na live? Eu vou falar que sim, por exemplo. Olha que legal. Vou vir salvar. Aí, beleza. Do jeito que eu configurei aqui, ó, agora eu vou vir em teste SWIA, posso começar um chat novo, ou posso voltar na conversa que eu já estava e começar. Por exemplo, deixa eu entrar aqui no meu calendário para a gente ver. Esse aqui que eu tenho de teste, é o de teste. Vamos ver se ele vai agendar, por exemplo, ó, hoje, amanhã, totalmente livre. Ó, hoje, dia segunda, aqui, volta, aí. Segunda, totalmente livre. Eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, hoje às 4 horas. Cliente falando quando que ele quer a apresentação. Nesse momento, como que está conectado com o Google Agenda, olha que interessante. Eu posso clicar nesse izinho aqui, ó, bem pequenininho do lado, e ver se realmente ele consultou lá a minha agenda. Então, eu clico aqui, ele fala, ó, ações que foi executada. Consultou os horários disponíveis para agendamento. Olha que interessante. Incrível. Eu posso fechar aqui, ó, e ele já começou a me perguntar, ó, para fazer o agendamento, qual o seu nome? Eu vou chamar assim, ó, Matheus, né, Miranda, por exemplo. Agora ele tem que perguntar o nome da minha empresa baseado nas configurações que a gente fez lá na agenda, hein? Olha lá, ó, qual o nome da sua empresa? Miranda Modas. Tô criando uma nova empresa aqui. Qual o seu e-mail para enviar o convite da reunião? Agora eu vou colocar o e-mail realmente, grupoirra.com, beleza? Acabei de agendar a reunião, então, para hoje às 4 horas. Você receberá um e-mail de confirmação com o link. Aqui está o link do Google Meet. Nosso especialista vai apresentar todas as funcionalidades do Kij e mostrar como que a gente vai ajudar a Miranda Modas a otimizar o seu processo. Te ajudo com mais alguma coisa? Só isso. Vamos ver se realmente agendou? 4 horas, apresentação do sistema para Miranda Modas. Convite enviado para miranda@grupoirra.com. Então, a IA fez completamente o meu processo. Eu posso vir agora aqui, conectar, por exemplo, no meu Bitrix, e ele já sai atendendo meus clientes. Eu posso monitorar esse atendimento pelo chat do Bitrix. Então, tem muitas coisas aí que dá para fazer. Né? Então, essa é um overview bem básico, assim. Sim. Né? Eu sei se você quer dar uma contribuição também. Sim, basicamente, lá no Bitrix, a gente vai levar a conversa toda, histórico. Né? Lá no Bitrix tem um negócio que chama canal aberto. Então, o agente ele vai estar em um canal aberto, porque o canal aberto é uma porta do Bitrix que você pode ter Instagram, Facebook, WhatsApp, qualquer um. Então, pro Bitrix, whatever. E aí ele vai levar essa conversa. Quando a gente está gravando esse vídeo, a gente ainda está falando o que a gente chama de V1. A gente está na primeira versão, que ela é a primeira versão que a gente vai chamar de Starter, que é basicamente para quem está começando esse primeiro momento, quer tirar vantagem da IA, mas é o que a gente sempre fala. Pensa grande, mas começa pequeno. Então, a gente também teve esse cuidado. Basicamente, essa primeira versão, ela é o agente de IA dentro do Bitrix e com duas ferramentas que a gente colocou lá, basicamente, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Uma, horário, para você definir qual horário que ele entra no ar, e o segundo é fazer a transferência entre os usuários. O que o GPT Maker já tem do lado dele de poderoso, você pode usar, que não vai mudar nada. Então, e essa é a primeira versão. Depois vai ter uma outra versão que a gente já está projetando, que aí a gente entra em tensão, mas não é o caso aqui. Mas isso que você fez já seria totalmente conectado lá com o Bitrix. Show de bola. E, cara, eu acho que um overview que eu acho que a gente pode passar rapidinho aqui também é realmente os modelos, né? Então,
A gente acabou, como eu falei, a plataforma é uma plataforma completamente abstrata. A gente fez todos os treinamentos, a gente fez aqui... Além dos treinamentos ainda, Miranda, eu queria que você comentasse que, para mim, isso daí, antes de você falar das LLMs, desculpa, que foi uma coisa que realmente mudou muito a minha chave, porque se você for numa outra LLM, eu estou citando o OpenAI como exemplo. É isso que tem ali, que você vai ali na hora, vai escrevendo, treinando, depois você pode mostrar também que você tem outras opções, isso eu acho fantástico, porque aconteceu uma situação aqui com o nosso, que a gente fica monitorando, né? Porque é um funcionário, quando ele está no começo, você tem que monitorar. E aí ele cometeu um erro. A gente só simplesmente foi lá e treinou. Não foi, ele não teve problema, foi nosso problema de não ter treinado. Eu simplesmente abri aqui e treinei, olha, a gente não vende nessa forma de pagamento. Pronto. Isso é muito rápido de fazer. Acabou. Né? Então, isso eu acho fantástico. Uma coisa que o pessoal muito pede, né? Você falou, você fez muitos treinamentos ali, meio que quase que 1 a 1, vamos chamar assim. Mas queria que você comentasse sobre treinar usando website, treinando documentos, só dar um overview disso também, que eu acho que é legal. Cara, show de bola. Eu acho assim, existem essas outras possibilidades de treinamento, né? São possibilidades que a gente ainda está num processo de melhoria dela, mas eu acho que para uma primeira versão, para você testar rápido, você poderia, por exemplo, eu tenho meu site aqui com algumas informações minhas já. Cara, não tem problema nenhum você vir aqui e colocar, né, o website aqui para treinar. Eu gosto muito só de colocar um ponto de observação, que eu gosto muito de usar essa frase, que é: toma muito cuidado, por quê? Porque a qualidade das respostas do seu agente vai ser baseado na qualidade do seu treinamento, tá? A IA, ela acelera muito, e mesmo ela acelerando muito, ainda algumas pessoas querem acelerar ainda mais, que não quer nem, perder algumas horas, investir, na verdade, algumas horas vindo e fazendo um treinamento muito mais objetivo, muito mais claro, Sim, né? E realmente quer aquele toque de mágica, e isso é um pouco perigoso, tá? Por quê? Acho. Muitos sites estão preparados sim para LLM, só que muitos sites não estão, né? E os sites que não estão preparados não têm uma estrutura boa, tem muitas imagens, muito anúncios, ou pode ter, por exemplo, cara, se eu for entrar aqui, por exemplo, o site pode estar desatualizado. Pode estar desatualizado, conflitando dado. Então, por exemplo, tem essa estrutura aqui. Quando um agente de IA, ele olha e treina seu site, tudo que está escrito no site, ele vai treinar. Tudo. Então, aqui embaixo está escrito isso daqui, ó, esse menu, vai treinar. Tudo isso é treinamento. Ele vai pegar tudo que está no site, ó, ao enviar os formulários, cara, ele vai... Então, pode ser que seu site tenha muita sujeira, muito conteúdo que talvez você não gostaria de treinar. E é muito importante, por exemplo, igual, eu vou treinar uma notícia, ou um produto. Quando você olha um site, por exemplo, um site de notícia, você entende que um site de notícia não tem só a notícia. Talvez a notícia que você queria treinar é só o conteúdo da notícia, mas o site tem um anúncio, tem um menu aqui do lado, lá embaixo tem notícias relacionadas, né? E aí o agente, ele não vai conseguir ter essa distinção. Talvez se você colocar uma LLM antes, talvez ajude. Por exemplo, o que eu recomendaria? Se o seu site ele não está numa estrutura muito legal, ao invés de você vir aqui treinar um site, você poderia, por exemplo, abrir o ChatGPT, ou, por exemplo, o DeepSeek, qual que você usa aí. Por exemplo, eu gosto muito de usar o ChatGPT para isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, deixa eu vir aqui, você consegue ver meu ChatGPT, por exemplo, eu posso vir aqui no ChatGPT e falar assim, ó, acesse o site tal e crie 10 frases ou crie várias frases de, no máximo, 1000 caracteres sobre tudo que você aprendeu. Olha que legal. Que legal. Mandei, ele está acessando o site, por exemplo. Ele está indo lá, ó. Beleza, e começou a criar a frase. Ó. O PlugChat é uma solução inovadora para múltiplos operadores. Eu pego essa frase,
vem aqui em treinamento, olha que bonito. Treinei, olha só. Se eu não quero nem digitar, então fica, mesmo que seu site não tenha uma estrutura ideal, ele já fica estruturado. Olha que interessante. Ótima ideia. Treinar, eu também gosto de recomendar isso. Agora, assim, se seu site já for uma landing page que não tem esse problema de notícias relacionadas, né? Porque muitas das vezes, eu vou criar um agente aqui, ele tem que, eu quero conectar meu e-commerce cheio de produto. Cara, não é recomendado você treinar o e-commerce, porque ele não foi feito para isso. É muito mais indicado, por exemplo, você dar a capacidade, aí é via intenções, eu acho que vale um outro vídeo só sobre isso. Sim. Que é dar a capacidade, por exemplo, do seu agente bater no e-commerce e consultar os produtos. Então, tem como eu falar, oi, quais produtos eu tenho? Tem camiseta? Né? Eu consigo fazer, mas eu consigo dar a capacidade do agente ir lá e consultar isso para mim. Não usar treinamentos para isso, tá? Então, acho que é muito interessante esse tipo de analogia. O vídeo mesmo, ele vai lá, ouve o vídeo, né? Pega tudo que tem sobre o vídeo e aprende sobre o vídeo, né? Hoje o vídeo aqui, ele tem uma limitação que ele não vê, né? Então ele só aprende, se for aqueles vídeos tutorial que fica uma musiquinha de fundo e o cara mexendo, ensinando, ele não vai aprender nada, tá? Então tem esse cuidado. E o documento, se eu tiver documentos, PDF sobre informação da minha empresa, eu consigo fazer isso também. Só que tem que estar numa estrutura legal também, porque senão a gente se perde. Eu gosto muito de só reforçar as funcionalidades de inspeção, porque se eu vim aqui, por exemplo, perguntar qual o site do Kiji, por exemplo, perguntei para a IA, como que você vai ter vários treinamentos, pode ser que um treinamento, ela dê uma resposta errada, porque talvez um treinamento seu está causando sujeira. Então, seria interessante você sempre olhar no izinho aqui e ver que o treinamento que ela encontrou, o site do Kiji conseguiu encontrar o treinamento correto. Por isso que ela deu a resposta correta. Né? Então, acho que é muito interessante a gente explorar essas funcionalidades para ver que talvez um treinamento aqui esteja poluindo as respostas do meu agente. Tá? Então, é a recomendação. Eu acho que a gente vai entrar muito também aí, de novo, eu vou voltar, né? Eu acho que tem que pensar grande e começar pequeno. Depois, muitos clientes já me pediram, eu quero treinar a IA ou agente com os dados do meu business. Eu acho que esse é um segundo momento, porque você tem que ter muita qualidade de dado. Muita qualidade de dado. A gente não vai entrar nesse aspecto aqui, a gente já está preparando um outro material, uma continuidade, inclusive, onde você vai treinar o teu cliente com material. Mas a gente ainda tem outras coisas para tocar. Mas sobre treinamento, acho que é isso, perfeito. Quer seguir falando sobre as LLMs? Fica à vontade. Eu acho que para a gente fechar aqui, eu acho que é interessante a gente passar pelas LLMs, né? Como eu comentei, a plataforma é uma plataforma abstrata, é uma plataforma completamente desacoplada de um fornecedor só. E a gente pode vir aqui, por exemplo, observe que quando a gente testou, a primeira interação dela, por exemplo, olá, me chamo Lola, né? Tô no Kiji. Basicamente, ela deu um texto até que grande. Óbvio que, por exemplo, a gente pode configurar para ela dividir as respostas em partes, tá? Boa. O que significa isso? Por exemplo, se eu habilitar isso daqui, como que estava desabilitado, por exemplo, no WhatsApp, ele ia enviar uma única mensagem com todo esse texto. Mas se eu deixar, por exemplo, essa opção aqui habilitada, ele ia enviar cada pedacinho do texto, por exemplo, olá, eu gosto disso. Tudo bem, me chamo Lola, enviar outra mensagem, isso aqui, outra mensagem. Né? Então, assim, seria bem interessante também esse tipo de funcionalidade. Mas observe que ele falou bastante coisa. Se a gente vir aqui, por exemplo, e testar um outro modelo, eu posso vir, por exemplo, testar o GPT 4.1, por exemplo, que é o último lançamento da OpenAI. Eu posso vir aqui, vou dar o mesmo oi, vamos ver como é que ele vai me abordar, né? Então, oi, tudo bem? Para te ajudar melhor, me conta quantos funcionários tem sua empresa hoje. Então, talvez... Foi mais direto. Talvez você goste mais disso do que disso daqui. Mas o que é o ponto, né? Primeiro que tem sim essa questão de ser objetivo, ser mais verboso ali na comunicação, mas eu acho que, falando um pouco tecnicamente também, os modelos de inteligência artificial, eles só conseguem te dar esse resultado porque
eles usam bilhões e bilhões de textos, de conversas, de amostragem, que já foi treinada a base de conhecimento dele. Tá? Então, assim, o que define que um modelo é mais inteligente que outro? Se o modelo ele é um modelo maior, se é um modelo que tem mais amostragens de dados, que hoje, se você é um pouquinho curioso, que pesquisa sobre inteligência artificial, você vai ver, o modelo DeepSeek tem não sei quantos bilhões de parâmetros, o modelo da OpenAI não sei quantos trilhões de parâmetros. Então, esses bilhões e esses trilhões de parâmetros é o que representa o quanto de amostragem, o quanto de exemplos de conversas aquele modelo já foi treinado. Então, assim, pode ser que você venha aqui no alinhamento de expectativa, você dê uma instrução para o seu agente, como que ele deve consumir, e pode ser que você venha aqui num modelo mais simples, por exemplo, esse 4.1 mini, o nome já fala, é mini, é um modelo menor, né? Então é um modelo de 1 crédito. Se eu vir aqui, pode ser que talvez ele não siga a minha instrução. Não é que realmente o modelo não funciona, é que o modelo ele tem menos dados para realmente gerar uma resposta mais assertiva com base na sua instrução. O que você poderia fazer nesse caso? Melhorar a instrução. Então, por exemplo, eu falei aqui, seja proativa desde o início da conversa. Pode ser que o GPT 4.1 mini não seja proativo. Eu posso vir e tentar melhorar isso. Como que eu melhoraria? No início da conversa, quando o cliente enviar a primeira mensagem, por exemplo, dizer oi, já inicie fazendo as perguntas para qualificar o cliente. Ou seja, você aumenta o teu nível de instrução para isso. Eu deixo ela muito mais claro, muito mais detalhado. O problema é, com base nisso, eu tenho que escrever mais, eu tenho uma certa limitação aqui. Já modelos um pouco mais inteligentes, eles também são subjetivos, né? Então, no início da conversa, eu sei que é a primeira mensagem do usuário, então tá claro para mim. Então, esses modelos mais inteligentes, você precisa se esforçar menos para conseguir fazer um prompt funcionar. Modelos mais simples, você precisa se esforçar muito mais para fazer um prompt funcionar, né? Mas a tendência é que quanto mais passe, mais evolução vem sendo feita, novos modelos mais baratos e menores consigam ter o mesmo comportamento de modelos maiores. Por exemplo, o modelo anterior da OpenAI era o 4.0 mini, e o novo é o 4.1 mini. O 4.1 mini com o 4.0 mini tem o mesmo custo, só que é nitidamente claro, é nitidamente visível que o GPT 4.1 mini é superior, é melhor, é mais assertivo do que o 4.1 mini. Então, já é um avanço, né? DeepSeek também tem muita gente falando bem, às vezes ele dá uma loqueada lá, mas é muito pontual. Já o GPT-4o 4.1 mini, o 4.1 mini que já é muito mais assertivo, com um custo bem legal aí, né? Então, vai muito do gosto também, mas também vai muito do trabalho que você quer ter, do nível de inteligência que você quer ter, porque quanto mais inteligência tem, mais poder de processamento, por isso que a OpenAI, Cloud, os modelos aqui cobram o que cobram, e aí a gente precisa nos adaptar aqui, né? Sim. O Anthropic ali com o Cloud, né, que você falou, me parece um modelo bem legal também, a gente testou aqui, né, assim como a gente testou hoje eu faço muito benchmark, né? Hoje eu vivo, meu trabalho é fazer benchmark, comparando modelos, extraindo a melhor qualidade de cada modelo com os prompts que a gente tem. Então, quando você cria um agente aqui, essa mágica que acontece é porque por trás a gente faz muita coisa que te deixa esse processo transparente. Mas, cara, hoje nos benchmarks que eu faço, eu posso afirmar que o modelo mais inteligente que tem é o Cloud 3.5 Sonnet de 10 créditos. Eles até lançaram o 3.7, que é o mais novo, só que pelos testes que eu faço, o 3.7 não é tão bom quanto o 3.5. O 3.5 eles acertaram a mão de uma maneira bem interessante, só que o problema é que o custo é alto, né? 10 créditos aqui por interação, né?
Mas é que aí a gente está tendo um olhar, né? Mas se a gente for falar um ROI entre ter, talvez uma pessoa ali, o que a gente está falando aqui de substituir pessoa, não é nada disso, porque eu entendo que o mundo, desde quando eu estou na tecnologia que são 30 anos, cada vez mais a gente convive com as coisas, né? Então, uma pessoa que é boa, ela pode fazer muita coisa dentro da empresa, nem entrarei nisso. Mas o ROI disso é muito alto, né? Se você olhar, né, Miranda? Cara, é muito alto. Com certeza. Faz muito sentido. E até também, cara, uma coisa interessante a gente aqui está falando de equipe. A gente está falando de uma equipe de IA trabalhando com equipe humana. E por que eu reforço equipe? Porque aqui a gente criou uma agente. Você pode criar quantas agentes você quiser, e assim como uma equipe, uma pessoa, um humano conhece o colega de trabalho, você pode fazer o que a galera está falando muito agora, está na boca do povo, que é o multi-agentes, né? Que é você vir e criar mais de um funcionário de IA e fazer com que eles se conversem, né? Então, por exemplo, aqui em configurações, a gente tem aqui, por exemplo, a regra de transferência que permite, por exemplo, a Lola, eu venho e crio uma outra funcionária de IA, com, por exemplo, eu crio uma IA que resolve o problema de financeiro. Eu posso vir aqui, ó, selecionar essa outra IA que eu criei, por exemplo, criei essa outra IA aqui, e eu posso vir e falar, ó, quando que deve transferir? Quando o cliente quiser falar sobre reembolso, algo financeiro. Então, falei aqui, ó, que quando o cliente quiser falar sobre reembolso, algo financeiro, esse agente vai transferir isso para esse outro agente aqui, tá? Então, você consegue fazer esses funcionários de IA trabalhar em conjunto com a sua equipe humana, um IA transfere para outro IA, então é bem interessante, tá? Muito legal. Bom, eu acho que no geral é isso, então, contexto geral. A gente consegue pegar esse token só para me fazer um teste lá no Bittrex para conectar a Lola lá? Esse token meu? Você consegue pegar só da Lola para não abrir outras coisas que aí eu vou mostrar? Pior que não, cara. Isso aqui é a conta toda, mas quer ver? Deixa eu chamar o nome dela. A gente pode colocar e depois... Eu vou tirar você aqui, porque você vai mexer com token. E aí pode ser que tenha questão mais de segurança. Veja, senão eu coloco... Faço um teste. Eu mudei o nome dela para Jessie, porque eu acredito que eu tenho outras agentes chamada Lola, tá? Então pode ser que dê problema aí para você encontrar. Mas eu te mandei o token aí. No WhatsApp? Eu te mandei aqui na plataforma mesmo. Ah, tá. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá no privado aqui. Boa. Aqui no Bittrex, depois que você instala o agente, agora eu estou com a minha tela, então o que vai ter aqui? Uma ferramenta chamada GPT Maker Connector, é uma ferramenta desenvolvida aqui pela CRM Think, claro que você vai poder baixar lá no Marketplace, quando a gente lançar esse vídeo, a gente só vai lançar, inclusive, depois que você estiver no Marketplace e tal. Primeira coisa, vai ter esse botão para ativar, inclusive ele está lá em inglês, português, espanhol, você tem que vir aqui e ativar e colocar o token. Eu vou colocar o token fora aqui, porque tem uma questão de segurança, óbvio. Só ele aplicar aqui. Demora um pouquinho, mas eu já estou aplicando aqui o token. Só um minutinho, deixa eu atualizar minha tela aqui. Ainda não foi. Agora foi. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui. Voltei aqui. Então tá aqui o apliquei e aqui ele vai colocar os spaces, né? Porque lá no GPT Maker você pode ter vários spaces lá, como aqui a gente tem mais de uma empresa, a gente também pode separar. Tu lembra qual que tá aqui? Exemplos? Partner. Então pegando aqui de partner, ele vai atualizar. Então tá aqui os exemplos. Esse aqui é a lead. Não, é a Jessie que eu criei. Jessie, tem vários aqui. Renomeamos aí aqui, a Lola para Jessie. Então aí. Tá aqui os agentes, tá aqui a Jessie, tá aqui a agente. Se eu clicar aqui nela,
ele vai abrir, aqui já é o nosso aplicativo, né? Que você já está dentro do Bittrex, vou mudar aqui para português. O que acontece? Eu posso colocar qual é o horário de trabalho que ele vai funcionar aqui. Vamos supor que ele entraria no ar só 3 horas, vou colocar aqui Bahia. O meu horário de trabalho é das 8 às 18. E aí eu quero que ele trabalhe durante a semana fora do horário. E eu vou ativar ele para trabalhar fora do horário comercial também. Então, aqui eu estou colocando qual é o meu horário comercial, normal, nos dias da semana. No sábado e domingo eu não trabalho. E eu estou falando para ele ser ativado fora do horário. Isso aqui é uma parte. O que precisa fazer aqui que é o mais importante? Esse aqui é o agente lá do GPT Maker. Se eu voltar aqui para agentes, vão ter todos os agentes aqui. O Bittrex, ele tem uma parada chamada canal aberto, que eu preciso ligar esse agente a um bot do Bittrex. É só um meio de canal, tá? É só um meio de você fazer os dois se conectarem, mas ele não usa nada de conceito de bot. Então, posso vir aqui, criar um bot. Como é o nome dela lá? Jessie, assim? Jessie. E no final. Jessie. Então, estou criando aqui a Jessie. Tudo bem, agora já criei. Eu criei aqui, mas eu posso criar outro bot, não tem problema. Lembrando que... tá aqui, ó. Jessie E. Apago o E, coloco o I. E no Jessie, final. Tá. Entendi. Jessie. Criei aqui o bot, né, do Bittrex. E aí, o que eu vou fazer? Acho que ela está na última página aqui. Eu vou aqui na Jessie e eu vou ligar ela com o Jessie também aqui do Bittrex. Não tinha salvado aqui, ó. Fiz tudo, mas não salvei. Eu vou fazer de novo aqui. Salvei. Cadê aqui? Bahia, horário das 8. Se não tiver o horário, ele até explica aqui que se não tiver horário, ele vai... Das 8 às 8. Tem que ser das 8 às 18. Das 8 às 18. Se não tiver horário, ele vai seguir o horário normal. Se tiver vazio, ele vai ficar 24 horas no ar. Então, mas você não precisa... Opa. 18. Aí eu coloco aqui de segunda a sexta-feira. E eu vou dizer para o agente poder trabalhar no fora do horário. Vou salvar aqui. Agora foi. E aí eu já liguei o agente lá do GPT Maker com o bot aqui do Bittrex. E aí o que eu vou fazer? Aqui no Bittrex, no canal aberto, deixa eu interromper rapidinho aqui para me navegar no meu Bittrex. Só um minutinho. Aqui no Bittrex, lá em CRM, tem o canal aberto. Eu vou ter um outro vídeo só sobre o aplicativo do Bittrex. Então aqui eu não vou tão no profundo, mas só vou mostrar como ficaria isso. No canal aberto do Bittrex, vamos voltar aqui. Então aqui no canal aberto do Bittrex, eu posso ter aqui, por exemplo, o WhatsApp. Vou pegar aqui um canal aberto aqui de teste. Vou pegar aqui... Comercial CRM, fica aqui que é um teste. O que eu faço aqui nesse canal aberto? Eu venho aqui em bot, vou atribuir um bot e aí eu coloco a Jessie aqui. A partir desse momento, aí eu tenho algumas configurações, posso dizer que ele vai transferir aqui para internamente, quando ficar, sei lá, 3 minutos sem ninguém atender, ele já transfere para alguém aqui no canal aberto. A partir do momento que eu faço isso, ele passa a atender dentro do Bittrex 24. Aí tá a inteligência do GPT Maker somado à abertura que o Bittrex tem aqui, que é incrível de ter conversa aqui dentro. O Bittrex tem algumas limitações, né? Você pode trabalhar só com até 5 bots aqui dentro, que na linha do tempo eles vão mudar isso daí. Mas, se você precisar fazer com que a gente fale com o outro, depois é um outro momento de falar disso. Mas se você treinou um agente de IA, assim como o Miranda mostrou, a partir do momento que você vem aqui e aplica, ele passa a atender aqui dentro. Fantástico. Por isso que a inteligência, essa parte de preparar o agente, é uma parte fundamental a ser feita lá no GPT Maker. Depois, o Bittrex só é consequência disso daí. Então, você não precisa nem se preocupar em bot, nada disso. Uma vez que você fez lá, ele já vai conectar aqui. O que o GPT Maker vai ter aqui de diferente é o seguinte. Quando você... Então, aqui ele vai atualizar. Depois eu desconecto aqui o teu ambiente, tá, Miranda? Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que ele vai fazer aqui depois, né? Você pode ter mais agentes aqui. É o seguinte. Então, eu vou aqui na Jéssica, né? De novo, isso vai estar lá no outro vídeo que eu vou gravar. Se já tiver gravado, depois eu coloco o link aqui também nesse
junto com esse vídeo aqui, tá? Aí vai ter aquela regra que a gente falou lá de distribuição dentro do Bittrex. Aí tá vindo sempre como padrão inglês aqui. Mas eu posso dizer lá, se por exemplo for financeiro, se ele colocar uma palavra, eu quero que vá para um outro canal aberto ou vá direto para uma pessoa ou mais de uma pessoa. É isso que vai ser feito aqui dentro do Bittrex. Então eu posso colocar quem são as pessoas que vão receber essa transferência a partir de uma regra que é aquela mesma regra que está lá dentro do GPT Maker, só que em vez de ser um usuário do GPT Maker, ele vai fazer para um usuário do Bittrex. Essa primeira versão, é claro que quando você está vendo esse vídeo pode até ser que já tenha disponível uma outra versão, mas para uma V1 a gente está trabalhando principalmente nisso, porque na nossa visão, o ganho que você tem já é muito alto. Já é muito alto. Porque basicamente você está pegando um agente de IA e está colocando dentro do Bittrex 24. Então, ou a gente vai até onde der, então, que nem no meu caso, eu coloquei ali, ele vai falar assim, você quer que eu transfira para alguém do financeiro? Sim. Se sim, só me coloca aí, sim, que eu vou transferir. Aí, quando colocar financeiro, eu transfiro para o meu financeiro. E aí, o Bittrex vai receber todo o histórico da conversa, vai ser transferido toda a conversa. Então, isso vai ficar muito bacana. Não é a ideia desse vídeo a gente entrar no profundo ali do aplicativo, não é a ideia, porque eu vou ter um outro vídeo, a gente vai deixar disponível aqui no link também desse vídeo, que aí eu vou falar do aplicativo, como é que ele funciona, dou mais explicação. Mas que aqui era muito mais, principalmente treinar o agente de IA com as ideias, né, com as boas práticas que o Miranda trouxe e como é que eu junto essas duas coisas lá dentro do Bittrex 24. Tem mais coisa que a gente não falou aqui, por exemplo, lá no GPT Maker tem uma ferramenta que é o Eleven, que é um plugin adicional que você compra, que ele ouve um áudio, devolve em áudio, ou dá para devolver em texto também, Miranda? Dá, né? Você configura dá texto sim. Porque por padrão é uma coisa interessante, tá? Por padrão, todos os agentes que você cria no GPT Maker, ele já consegue ouvir e ver, tá? Sem ativar integração nenhuma, né? Se você ir lá e mandar, por exemplo, pega do cliente, pega a CNH dele, aí o cliente vai lá e manda a CNH, ou manda uma foto de um carro. Ele fala pro cliente, desculpe, mas eu preciso que você manda a sua CNH. Então ele vê a imagem. Não, e para ouvir áudio não precisa do Eleven Labs. O que você precisa do Eleven Labs é caso você queira que o agente responda em áudio. Legal. Aí você precisa ativar o... Isso já está nessa V1 também, tá? A gente já está testando aqui, vai sair com essa versão. Eu tenho certeza que quando eu publicar esse vídeo aqui, ele já está lá também. Então, você vê muitas ferramentas. Aliás, eu vou dar 2 sugestões. A gente vai deixar aqui também muito material no link. A gente vai deixar um material, canal do YouTube do GPT Maker. Tem vários vídeos do Miranda lá, indo bem mais profundo. E um outro negócio que é muito legal é um grupo do WhatsApp, que é a comunidade, que é muito poderosa, onde a galera lá se ajuda, tem dúvida sobre GPT Maker, que eu acho super válido indicar, né, Miranda? A galera lá se ajuda demais, cara. É bem bacana mesmo, porque todo mundo lá jogou um problema lá, é um problema de todo mundo, é muito, muito interessante mesmo o que se tornou a comunidade, tá? Então, bem interessante. É de fato uma comunidade. Então, para esse vídeo, a ideia era simplesmente falar um pouco mais do ambiente GPT Maker, falar de algumas diferenças de comportamento para treinamento, as LLMs, né? Esse primeiro overview para você começar a usar o agente de IA. Mas eu acho que o Miranda foi muito feliz em várias colocações dele, mas a minha frase é: pense grande, mas comece pequeno, comece a treinar. Uma coisa que para mim aqui foi muito importante, monitorar nos primeiros momentos, quando você colocar o agente no ar, fazer um bom monitoramento, para ter a certeza, faltou tal coisa, talvez ele está indo longe demais, aí você tem que trocar a LLM. Eu acho que esse primeiro, assim como você contrata um funcionário e tem um onboard que você vai acompanhando, faça isso com o agente de IA. A gente teve essa experiência aqui e foi fundamental. Inclusive, foi por isso que a gente colocou horário, porque a gente selecionou alguns betas e todo mundo pediu isso. Será que se eu colocar fora do horário, né, não é melhor? A gente também fez isso, colocou fora do horário, e aí tem um índice bem menor de solicitação, você consegue monitorar se aquilo que você está fazendo está ok, não está ok, né? Então, são essas primeiras dicas. Tenho certeza que vou ter mais vídeos com Miranda, mas a gente vai num profundo, mais avançado. Miranda, quero te agradecer aí muito pela parceria, pela disponibilidade. Esse vídeo vai ficar disponível. A gente vai tentar colocar ali mais ou menos como foi os tópicos, se você quiser. Já conheço, quero ir em cada tópico, a gente vai tentar estruturar esse vídeo para isso.
Pro primeiro Cara, momento aí. é nós que agradece, tá, Romualdo, o convite. Nós, como Grupo IRA aqui, cara, o nosso propósito é realmente fazer realmente produtos que geram valor e casa muito com o propósito que vocês têm aí também. Eu acho que é muito bacana essa integração, como que ela foi desenvolvida, como que ela foi pensada. Então, estamos muito felizes mesmo de estar aqui nesse vídeo, contribuindo aí com o lançamento dessa funcionalidade que eu acho que realmente é muito promissora e vai ajudar muitas empresas aí, tá bom? Sim. Eu acho que o Bitrix é a ferramenta que estava muito pronta para receber o GPT Maker. Incrível. Porque a gente fez, né, teve um trabalho, teve todo o cuidado, mas a gente pegou o poder do Bitrix e juntou com o poder do GPT Maker. Isso que a gente fez. Gente, se você não é inscrito aqui no canal ainda da CRM Think, te convido a se inscrever. A gente tem alguns materiais aqui. Vai estar o link aqui também para você baixar o GPT Maker Connector. E também o link para você criar sua conta lá no GPT Maker. Vai ter uns dias, do nosso lado vai ter dias de teste, do lado do GPT Maker, 1000 créditos, né? É isso, Miranda? 1000 créditos durante 7 dias, isso aí mesmo. Isso aí, então dá para você testar à vontade. Miranda, mais uma vez, obrigado aí pela parceria e tamo junto. Tamo junto, valeu, galera. Valeu, gente, abraço, até mais.